Thiago Souza de Albuquerque, advogado, nosso convidado aqui para falar sobre direitos trabalhistas. Hoje, afinal de contas, ontem, 1º de maio, né, doutor Thiago? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Tudo certinho. Tudo certo. Obrigado por estar aqui no Seu Direito. Já tem perguntas no WhatsApp, então vai mandando a sua pergunta. Qualquer questão trabalhista, o doutor vai responder aqui de forma geral hoje. Tem a primeira participação. Andréia de Rio dos Cedros, olha que legal, audiência em Rio dos Cedros. Quando o médico da empresa dá atestado de que o funcionário não pode fazer força e a empresa não faz nada, o que pode ser feito. Funcionário trabalhando normalmente. Qual é a orientação aqui para a Andréia, doutora? O correto é a empresa tomar providência em relação à medicina de trabalho, que atende, todas as empresas precisam ter isso, né? Emitir os programas de gestão de risco, laudos LTCAT, como a gente chama, para poder fazer a adequação do trabalho à realidade da empregada. Se ela não tiver nenhuma assistência em relação a isso, ela pode sim procurar um profissional do direito, um advogado, até mesmo seu sindicato, para tomar alguma ação em relação a isso, né? Até porque o bem maior que o empregado tem justamente é a sua saúde. É com ela que ela troca por dinheiro da empresa, né? Mais uma pergunta aqui no Seu Direito, Jair, sobre o saque e rescisão FGTS, o valor bloqueado na rescisão anterior fica bloqueado ou consegue resgatar na rescisão seguinte na modalidade de rescisão, doutor Thiago? Não, ele vai sacar o FGTS dele integralmente. Quanto a isso, não tem. Sem falar das outras possibilidades de saque do fundo de garantia, né? Que aí algumas situações específicas, por exemplo, construção civil, algumas determinadas doenças ou coisas do tipo, né? Mas possibilidades existem várias. Tem mais perguntas? Manda a sua aí também aqui para o WhatsApp do Balanço Geral, Glauci Rocha. Por que tem tantos descontos no acerto ali na hora de ser desligado, né, de uma empresa? Na minha demissão foi desconto de coisas que já tinham sido pagas e canceladas. O que o senhor pode falar sobre isso aqui para ela? Bom, a pergunta dela é de mais genérica, né? Para a gente poder fazer uma análise, tem que pegar o termo de rescisão dela, o TRCT, para entender o que foi descontado. Agora, se estão descontando algo em duplicidade, daí é direito dela, voltamos à questão, buscar um advogado ou o próprio sindicato também para poder ser feita essa devolução desse dinheiro. Lembrando que há uma série de descontos legais, né? INSS, eventualmente imposto de renda, esses valores eles são sim retidos, né? Coisa que é importante falar sempre, hora extra e banco de horas, né? Que o pessoal sempre tem muita dúvida, o que pode, o que não pode, qual é o direito da pessoa, qual é o direito da empresa também, o que o senhor pode nos falar sobre isso, doutor? A reforma trabalhista de 2017, ela ampliou a possibilidade de banco de horas, né? Ou seja, antes não tinha uma regulamentação muito específica em relação a isso, e hoje sim, esses últimos 7 anos aí. O que acontece? Você tem a possibilidade de formação de banco de horas no mês, que o empregado e a empresa, sem muita formalidade, negociam a troca de um dia pelo outro. Nós temos aí até 6 meses também, sem precisar, por exemplo, ter uma homologação perante seu sindicato da categoria, ou tem aquela também de ano, aí você precisa da participação do sindicato. Pode sim ser feita a formação de banco de horas, para justamente não precisar pagar isso em hora extra. Só que se o banco de horas ele não for feito corretamente, como diz a CLT, daí a empresa pode correr o risco de ter que pagar como hora extra esse banco de horas que efetivamente existiu. Mais um WhatsApp aqui, ó. Seu Direito, Kleber. Os empregadores estão pedindo o ressarcimento da ação trabalhista contra os empregados quando ele não tem direito. Não sei se o senhor entendeu aqui o questionamento dele, o que dá para falar sobre a colocação aqui do Kleber. É inusitada essa questão. Nós estamos aí advogando há 15 anos, eu particularmente não vi ainda uma empresa que ingressa com alguma ação contra o empregado depois, porque o empregado perdeu a ação. E que ressarcimento é esse? É o custo que a empresa teve com o advogado? É custo judicial, que eu não acredito, né, em relação a isso, até porque eventualmente ganhou? Ou será que esse empregado perdeu uma ação e que tem cobrando é o advogado da parte contrária, que a gente chama de honorários sucumbenciais, né? Então, provavelmente deve ser essa questão aí, mas a ação da empresa contra o empregado por um ressarcimento de uma ação trabalhista que ele perdeu, é bom ele entender bem que cobrança é essa. Olha, está convidado para voltar mais aqui no Seu Direito, até falar de coisas específicas aí, porque a lei trabalhista realmente ela é bem ampla, são 81 anos da CLT, né, doutor? 81 anos que Getúlio Vargas levantou a primeira carteira de trabalho com a fotinho dele lá. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu. Valeu.